E aí, pessoal do nono ano, tranquilo, gente? Agora, última aula, beleza? Para fechar, a gente vai falar sobre proporcionalidade ainda. E agora a gente vai falar sobre números diretamente proporcionais, tá? O que são isso? O que é isso? Os números diretamente proporcionais, a gente está falando aqui do numerador e do denominador, geralmente, tá? A gente está falando assim, à medida que o numerador cresce, o denominador também cresce para se manter o mesmo número. Lembra que quando a gente tem uma fração e simplifica ela, a gente tem ali um número irredutível de repente, tá? A gente vai simplificando até chegar no número irredutível. Esse número irredutível, só para já me antecipar aqui, a gente vai chamar de K, coeficiente de proporcionalidade, beleza? Ó, então a gente tem aqui exemplo de três frações qualquer de três frações. Dizemos que A, B, C são diretamente proporcionais a D, E, F, ou seja, a gente está falando que A é diretamente proporcional a D, que D é diretamente proporcional a E e que C é diretamente proporcional a F, quando as frações são iguais a K, tá? Ou seja, quando as três frações simplificadas ao máximo, elas chegam na mesma fração irredutível, beleza? Então vamos aqui, ó. O K é o coeficiente de proporcionalidade, como eu tinha falado, e o exemplo é esse daqui, ó. 2 décimos, 4 vinteavos e 8 quarentaavos. Simplificando isso daqui vai ser o quê? Todas elas, se a gente simplificar ao máximo, ou seja, até se tornarem frações irredutíveis, a gente vai chegar no 1/5, tudo bem? Então aqui, todas elas a gente chega no 1/5, tá? Quer dizer que à medida que o 2 cresce, o 10 também cresce. Veja aqui como isso funciona. Se eu pego 2 e multiplico por 2, eu tenho 4. E aqui se eu pego 10 e multiplico por 2, eu também tenho um número maior que o 10, que é o 20. Beleza? Então se eu tenho um número multiplicando aqui por 2, eu tenho um número maior. E multiplicando aqui por 2, eu tenho um número maior. Eles são diretamente proporcionais. Beleza? Aí aqui é a mesma história. Multipliquei por 2 em cima, multipliquei por 2 embaixo. Tive um número maior em ambos os lados. Então são diretamente proporcionais. Beleza? E isso aqui, simplificando, seria 1/5, que é igual a K, que é o coeficiente de proporcionalidade. Tudo bem? A gente vai ver isso melhor nos exercícios, mas eu quero que vocês entendam a teoria para a gente conseguir extrair o máximo dela. Beleza, gente? Vamos aí para o inversamente proporcionais. Vamos lá agora com inversamente proporcionais, tá? Ó, dizemos que A, B, C são inversamente proporcionais aos números D, E e F se as razões A sobre 1D, ou seja, A sobre 1 sobre D, A sobre o inverso de D, igual a B sobre o inverso de E, igual a C sobre o inverso de F, todas iguais a K, forem diretamente proporcionais, ou seja, à medida que o A cresce, o D diminui, beleza? À medida que o A cresce, ou seja, se eu multiplicar em cima aqui o A por 2, eu multiplicando o denominador todo por 2, o D vai acontecer o que com ele? Esse D, ele vai se tornar um número menor, porque eu vou multiplicar, na verdade, aqui, se eu multiplicar todo esse denominador, eu vou estar multiplicando com o numerador desse denominador, vocês conseguem entender? Vou estar multiplicando com esse 1 aqui, e aqui o D ficaria um número menor. A gente vai ver isso aqui no exemplo. Ó. 3 sobre 1 sobre 24. 6 sobre 1 sobre 12. 12 sobre 1 sobre 6, tá? Se mantém aqui a constante de proporcionalidade, porque ainda tem que se manter, igual a K. Vamos ver. A gente já sabe que como se faz uma divisão de frações. Repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, beleza? Repeti o 3 aqui, que é 3 sobre 1, e multipliquei pelo inverso da segunda, beleza? E obtive o quê? 72, tranquilo? Multiplicando aqui, basicamente o que eu estou fazendo? Estou multiplicando 6 vezes o 12. 6 vezes 12 também é 72. E 12 vezes 6?
também é 72. Logo, a constante de proporcionalidade se mantém. Ou seja, temos uma proporcionalidade. Agora a gente vai ter que saber dizer se ela é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Ó, à medida que o A cresce, ou seja, multiplico o A pelo 2, o que acontece com o D? Eu multipliquei aqui todo o denominador por 2, ou seja, peguei 24 avos. Quando eu multipliquei ele por 2, eu simplifiquei o 24 com 2 e fiquei com 1 sobre 12, que é o que nós temos aqui, ó. Ou seja, o E que é o 12, de 24 para 12, de D para E, ele diminuiu. Então, assim que o numerador aumentou, aquele inverso do denominador, ou seja, o D aqui no caso, ele diminuiu. Logo, nós temos A é inversamente proporcional a D. Quando A cresce, o D diminui. E depois o A vai crescer de novo aqui, ó, vezes 6 vezes 2, 12. E o D? E o E, né, agora? E o E vai diminuir. Entenderam como é que a gente utiliza? A gente vai conseguir falar assim, ó, é inversamente proporcional, ó, é diretamente proporcional. De qualquer forma, são coisas proporcionais, beleza? Porque a constante de proporcionalidade se mantém, tudo bem? Quando nós simplificamos todas as frações, na inversamente ou na diretamente proporcional, aquela K, aquela constante de proporcionalidade, é uma realidade para todas as razões, tudo bem? Para todas as razões, beleza? E aí a gente identifica que ele é proporcional, quando nós temos K igual a todas as razões. E logo depois, a gente identifica se é diretamente ou inversamente, beleza? Vamos lá.